Olá pessoal, tudo bem? Vamos a uma aula de inglês do CMSP. What do you see in the pictures? Tem um desenho de um pé, né? Nessa foto maior grandona aí em cima. Do lado está escrito It presents our ecological footprint. Aí embaixo está assim, olha, do you agree? Yes or no? Ok? Então nós temos aí o quê? Temos uma pegada ecológica, né? Do you agree? Yes or no? Vocês concordam, sim ou não? Tá? Então, a pegada ecológica, né? O título dessa aula é Environment Do You Care? Nós temos uma habilidade, né, que é identificar as situações de uso de diferentes tempos verbais, reconhecer e usar os graus do adjetivo, debater e avaliar o papel da indústria cultural e das culturas de massa no estímulo ao consumismo, seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas à percepção crítica das necessidades criadas pelo consumo e a adoção de hábitos sustentáveis, ok? Lá embaixo nós temos assim, let's use English to understand a graphic mathematics about events that happened in history concerning ecological footprint biology, ok? Tem assim, olha, vertically the number of planets, né? Então, vertically the planet of the number of planets, horizontally the period of time in years. Então nós temos a vertical e a horizontal. Nós temos um gráfico e esse gráfico está dizendo para a gente o seguinte, que nós precisamos da língua inglesa também para lermos gráficos, né? Principalmente em questões do Enem, de vestibular. Alguns gráficos estão em inglês e nós precisamos identificar então o que está sendo pedido nesses gráficos usando a língua inglesa, né? Então é só a gente observar bem o que está sendo pedido no gráfico e a gente então consegue resolver, né, responder o que está sendo pedido. Então eu tenho aí algumas coisas, alguns números de alguns planetas, né, números de planetas na vertical e períodos, né, e o ano na horizontal. Então, cruzando esses dados, né, na horizontal e na vertical, em alguns períodos eu vou ter alguns eventos, alguns acontecimentos, né? Lá embaixo está escrito assim, was the book Silent Spring written before or after 1965, né? Então, qual o acontecimento, esse acontecimento Silent Spring, ele está escrito antes, né? Ou depois de 1965. Então é só vocês observarem, né, lá no gráfico, a vertical e a horizontal, que vocês vão ver lá no quadradinho Silent Spring, né? Então ele está entre 1960 e 1970. Então ele está antes ou depois de 1965, né? Então ele está antes, né? Before, antes de 1965. A gente, usando a matemática um pouquinho, né? Contando, a gente percebe que está antes de 1965, ok? Bom, do outro lado eu tenho aqui what does EF, né? Stand for, né? Definition. Nós vamos ver então, nós vamos definir o que é esse EF, né? Definition. The ecological footprint, né? EF. The ecological footprint. EF of a particular population is defined as the total area of productive land and water ecosystems required to produce the resources that the population consumes and assimilates, the wastes that the production produces everywhere on earth, that land and the water may be located. Aí tem o ano, né, dessa resolução, que é de 2000, tá bom? O que nós pedimos é que
nós temos aí algumas palavras, né? Nós temos um texto explicando o que é esse EF, né? Stand for, e algumas palavras que nós consideramos essas palavras cognatas, né? Aquelas palavras que são escritas parecidas com a língua portuguesa e que têm o mesmo sentido, o mesmo radical da língua portuguesa, né? Então a gente pede para retirar 5 palavras, que vocês escrevam 5 palavras desse texto. Nós retiramos 5, mas tem mais. Eu retirei lá o definite, particular, total, produce e productive. São 5 palavras que nós podemos retirar aí do texto, que são iguais às palavras da língua portuguesa, tá? Então ficou aí uma definição do que é o EF, stand for, que é uma foto, né? Mostrando aí a foto de uma pegada, né, ecológica, né, que é todo um trabalho ecológico para que o planeta fique um pouquinho melhor, né? Então tem toda essa preocupação. Temos um gráfico onde vocês precisam prestar atenção na vertical, na horizontal, o que está sendo pedido em inglês. Não é difícil, é só lembrar das palavras, localizar, saber um pouquinho a matemática, os números, né? E depois esse texto explicando o que é EF e retirando então 5 palavras cognatas da língua portuguesa, são essas que eu coloquei aí em vermelho para vocês, ok? Bye bye, thank you!